Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Mentoria Imparável. Esse módulo aqui a gente está trabalhando gestão do tempo e produtividade. Podem erguer as mãozinhas aí no aplicativo de vocês, se alguém tem aí alguma dificuldade com essa questão da gestão do tempo e da produtividade, só para eu ter uma ideia. Ou você pode erguer assim também, para eu conseguir ver vocês. Alguém tem? Olha aí, ó. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a gente conseguir otimizar o nosso tempo. E é um processo normal, nem todas as pessoas elas conseguem ter essa habilidade. Eu confesso que por muito tempo eu fui muito desorganizado em relação ao tempo. Porém, hoje eu tenho uma facilidade muito melhor com o meu tempo. Eu consigo otimizar muito melhor o meu tempo hoje. Mas nem sempre foi assim, né? E eu quero trazer um conteúdo muito legal para vocês, sobre essa questão da gestão do tempo e da produtividade. Por quê? Porque a gente só consegue, né, alcançar os nossos objetivos, a gente só consegue crescer, a gente só consegue se desenvolver a partir do momento que a gente consegue fazer os ajustes ali nos mínimos detalhes, né? E esse é um assunto que, às vezes a gente ouve por várias pessoas, às vezes a gente até fala desse assunto, mas muitas vezes a gente não coloca em prática. E tem algumas coisinhas que a gente precisa entender, né? Por que que a gente não consegue, muitas vezes, ter essa questão da administração, da gestão do nosso tempo e por que que a gente não consegue ser produtivo, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? O tempo, ele escorre muitas vezes pelos nossos dedos, né? O tempo, ele não respeita a gente. O tempo, ele não te respeita. Se você aproveitou, aproveitou. Se você não aproveitou, ele vai embora. Todos nós temos as mesmas 24 horas, todos nós temos o mesmo tempo. Algumas pessoas são mais produtivas e outras nem tantas. Mas às vezes dá a impressão que o tempo ele está escorrendo ali pelos nossos dedos, está indo embora e a gente não sabe o que fazer. Por quê? É tanta coisa que a gente faz durante o dia, é tanta coisa que a gente tem para fazer, que muitas vezes a gente acaba não fazendo nada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de achar que o dia foi produtivo e no final do dia você foi perceber que você não fez nada. Alguém já passou por uma situação assim ou não? Chegou no final do dia, ou né, à noite, você falou assim, caramba, achei que tinha feito muita coisa e acabou que eu não fiz nada. Por quê? O tempo ele vai embora. Ele vai embora, você aproveitando ou não. Você tendo uma gestão dele ou não, ele vai embora. E muitas vezes parece que ele escorre pelo nosso dedo, né? Pelos nossos dedos. É, Você não tem problema com a falta de tempo. Nós não temos problema com a falta do tempo. Nós temos problemas com as nossas decisões. Então, o problema não é o tempo. O problema são as prioridades. São as coisas que eu estou buscando. E talvez eu passe na frente daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz sentido. Então, guarda essa frase aí. Você não tem problema com a falta de tempo. Você tem um problema com decisões. Essa é a grande questão. Beleza? Vamos lá, então. Onde exatamente o seu tempo está sendo desperdiçado? Consegue me dizer ou não? Onde exatamente o seu tempo está sendo desperdiçado? Você já parou para fazer essa reflexão? Porque muitas vezes é fácil a gente falar que a gente precisa otimizar o tempo, que a gente precisa ter essa gestão, mas onde que está tudo isso? Onde que meu tempo está indo? Onde que ele está sendo desperdiçado? De que forma, né? Eu tô aproveitando o meu tempo? Então, é uma reflexão. Você precisa refletir sobre isso. Primeira coisa que você precisa fazer para aprender a administrar o seu tempo é colocar isso aqui em prática. Onde que o meu tempo está sendo desperdiçado? Muitas vezes a gente sabe, a gente não tem dúvida disso. Mas por que que a gente não faz nada, então, para poder mudar? Por que que a gente não toma uma atitude para poder mudar? Também é um outro questionamento, né? Porque não adianta nada nós sabermos do que nós temos que fazer e não fazermos, e não colocarmos em prática. É por isso que eu preparei essa aula aqui, esse módulo, né, dentro da mentoria, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Porque o tempo é algo importante. O tempo é o bem mais precioso que você tem. Não é o dinheiro, não é ouro, não é prata, não é nada disso. O bem mais precioso que você tem é o seu tempo. E aí eu te pergunto, se eu seguisse você
por 7 dias com uma câmera, né? Nós temos o Johnny aí, que ele é profissional na área ali. Se eu seguisse você por 7 dias com uma câmera, eu veria uma pessoa produtiva ou alguém ocupada? Queria que vocês conversassem comigo um pouquinho aí. Se eu fizesse isso, se eu seguisse você, se eu gravasse todos os seus passos durante o dia, eu viria uma pessoa produtiva ou uma pessoa ocupada? Produtiva. Nem toda hora eu vou estar fazendo alguma coisa. Produtiva. Se eu fizer, eu vou ser produtiva. Olha, Já fui muito ocupada já. Vivi mais de 30 anos ocupada. Tá bom. Sem produção. porque às vezes a gente tem aquela ideia de que estar ocupado é ser produtivo, né? E aí você viu que a pergunta é essa, né? Produtivo ou ocupado? Porque nem sempre estar ocupado é sinônimo de produtividade. Aliás, deixa eu perguntar para vocês aqui. Quem está comigo há mais tempo já ouviu bastante essa pergunta. Ser produtivo é trabalhar menos ou trabalhar mais? Vamos. Fica mais divertido quando vocês participam. Trabalhar menos. Trabalhar com sabedoria, né? Trabalhar com inteligência. Eu trabalho menos, eu tenho mais produtividade e tenho mais tempo. E muitas vezes eu tenho muito, não trabalho, às vezes eu trabalho demais, sem produtividade, sem inteligência e não tenho tempo para nada, mas também não tenho resultado. É o famoso eu não tenho dinheiro, mas também não tenho tempo. Né? Ali no chat algumas pessoas colocaram, né? Trabalhar menos, né? Trabalhar menos. Às vezes, trabalhar menos também não significa que você está sendo produtivo. Assim como Na trabalhar verdade, é mais não trabalhar com significa. inteligência, né? Foi? É trabalhar com Trabalhar inteligência, com exatamente. inteligência, né? Uhum. Ser produtivo significa trabalhar de forma inteligente. Né? A gente até vai ter uma parte que a gente vai falar sobre isso. Mas e aí? Né? Se eu seguisse você, quem eu encontraria aí, né? Reflita sobre isso também. Mas mais uma reflexão para você. Você controla a sua agenda ou a sua agenda te controla? Você controla o seu dia, você controla os seus passos, né? Aquilo que você faz, ou aquilo que você faz controla você? Nós temos um grupo aí pessoas que são empreendedoras. O empreendedor, geralmente, ele vai empreender achando que ele vai trabalhar menos, né? E ele acaba trabalhando mal. Mas por que que muitos empreendedores, tendo menos tempo, né? Por que que muitos empreendedores, às vezes, eles caem nessa armadilha de trabalhar mais até do que eles trabalhavam antes? Porque muitas vezes falta essa questão da gestão do tempo. E aí vem essa pergunta: você controla a sua agenda ou a sua agenda te controla? Como que está a tua situação nesse momento? A gente nem começou o conteúdo ainda, estou fazendo você refletir. Primeira coisa que eu quero falar com você, o que que é a gestão do tempo, né? O que que significa a gestão do tempo? A gestão do tempo é a habilidade de dominar o seu dia antes que ele domine você. Então anota aí para você não esquecer. Gestão do tempo é a habilidade que nós temos de dominar o dia, o nosso dia, antes que esse dia ou esse tempo domine a gente. É a arte de organizar tarefas, responsabilidades, compromissos com intencionalidade. Guardem essa palavra, intencionalidade, intencional, priorizando o que gera resultado real e não só um alívio momentâneo. E a gente tem que pensar no que realmente importa para a nossa vida, porque às vezes a gente está preocupado com o agora, mas às vezes a gente tem que começar a plantar para o futuro. Então, gerir, né, gestão do tempo, é o domínio estratégico sobre as 24 horas do nosso dia. E é mais do que planejar as tarefas, é decidir com intenção o que realmente merece energia, o que, que realmente merece atenção e o que, que realmente merece a nossa presença. Então, não se trata de fazer caber tudo, trata-se de eliminar o que não importa. Então, o segredo não está em você fazer tudo, para você gerir o seu tempo, né? Para você ter uma gestão de tempo. Não é você ter que fazer tudo, mas muitas vezes eliminar aquilo que não importa. Eu costumo falar que nós temos ladrões de tempo. Então você precisa identificar quais são os ladrões de tempo. O que que está roubando o seu tempo? O que está drenando o seu tempo? Então, a gente precisa parar e analisar isso, porque senão não faz sentido. Então,
quem não decide como vai usar o tempo, acaba usando acaba usado pelo tempo dos outros, tá? Então guarde isso também. Quem não decide como vai usar o tempo, acaba usado pelo tempo dos outros. Se você não está usando o seu tempo a seu favor, provavelmente você está investindo tempo para alguém, para alguém. Alguém está usando o seu tempo. Alguém está dominando você. Alguém está comandando a sua vida. É como a gente fala no GPS, né? Alguém está governando por você. Se você não governa a sua vida, alguém vai governá-la por você. Alguém vai tomar conta dela para você. Então é importante eu saber. Se eu não estou utilizando o meu tempo, se eu não estou aproveitando o meu tempo, quem está aproveitando o meu tempo por mim? Quem? Quem está tomando conta? Então, gestão do tempo é isso. É você ter o domínio sobre as suas 24 horas. Ok? Até aí, beleza? Todos entendidos? Alguma dúvida até aí? Alguém? Não estou enxergando todo mundo, então se qualquer coisa, levantem as mãos aí. E o que é, então, produtividade? Vamos lá. Produtividade não é fazer mais. A gente já até falou sobre isso. É fazer o que importa. Produtividade é a capacidade que nós temos de gerar resultados. Com o quê? Com foco, com clareza e principalmente com energia. Produtividade significa trabalhar com inteligência e não apenas com a força bruta ou com a quantidade de horas. Produtividade não tem a ver com estar ocupado o tempo todo, mas com produzir o que gera valor, o que gera resultado e principalmente o que gera propósito. Produtividade é alinhar o esforço com direção. Então, tem um esforço? A gente faz esforço todos os dias. Só que muitas vezes a gente faz esforço na direção contrária. E aí a produtividade é o quê? Eu alinhar esse esforço na direção correta, para poder alcançar o quê? Os objetivos, aquilo que eu estou buscando. Então eu preciso entender, eu preciso ter o controle sobre isso. Então, ser produtivo, né? Ou quem é produtivo? Produtivo é quem transforma a energia em avanço. Já o ocupado é quem gasta energia sem sair do lugar. Você é qual tipo de pessoa hoje? Essa pessoa que transforma a energia em avanço ou essa pessoa que gasta energia sem sair do lugar? Porque eu vejo muitas pessoas até com energia para poder fazer as coisas, até com vontade, querem fazer, tem desejo, tem vontade de fazer. Mas muitas vezes as pessoas elas estão colocando energia, força, dinheiro na direção errada. Então é a mesma coisa que você pegar um carro, né? Final de semana agora a gente vai para Lisboa. Então, é a mesma coisa você pegar um carro e ir na direção de Paris. Fica totalmente ao contrário, é o lado oposto. E aí não adianta você colocar 120, 200, 150, 200 quilômetros por hora na direção contrária. Na direção aqui, por exemplo, para ir para Paris, porque eu não vou conseguir chegar em Lisboa. Eu tenho que colocar a velocidade na direção correta. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Então, essa questão da produtividade, ela não adianta você saber o que você está fazendo se você está indo na direção errada. Não adianta você ter energia se você está indo na direção errada. Não adianta você investir, muitas vezes, na direção errada, porque você vai ter que voltar para a direção certa. Vai chegar um momento que você vai ter que ajustar. E quanto mais longe você for, mais vai demorar para você voltar. Mais vai demorar para você pegar o caminho certo. Então, o momento é agora. O momento de mudança, o momento de virada é agora. O momento de você sair da sua zona de conforto, decidir fazer diferente é agora. Quanto antes você fazer essa conversão e pegar o caminho certo, melhor vai ser e mais rápido vai ser naquilo que você está fazendo. Então, existem algumas lacunas na gestão do tempo. E o que são essas lacunas? O que é essa lacuna da gestão do tempo? Essas lacunas são os vazamentos invisíveis que sugam o nosso dia. São maus hábitos, falta de prioridade, né? E também distrações e decisões sem intenção. Eu vou repetir para você aqui. Essas lacunas são maus hábitos, falta de prioridade, distrações e decisões sem intenção. A gente está tomando decisão o tempo todo.
40% do nosso dia, do que a gente faz durante o dia, é feito de forma automática. Nós estamos ali no piloto automático, pelos hábitos que nós criamos. Só que se eu tenho maus hábitos, automaticamente eu estou tomando algumas decisões erradas. Fora as decisões erradas que eu tomo de forma consciente, mesmo não sendo hábito. Então eu tenho que entender essas lacunas, o porquê que essas lacunas acontecem. Essas lacunas, elas são pontos cegos que vão drenando alguns minutos, que vão drenando as horas, né? E sem que a gente perceba, mas vai sendo de forma consistente. Às vezes a gente tem uns hábitos bobos, uns hábitos improdutivos, e esses hábitos estão drenando a nossa energia, porque a gente faz de forma automática. Quando a gente percebe, a gente já fez. Então, as lacunas, elas estão mais nos hábitos e nas micros decisões do que até mesmo na falta de ferramenta. E aí a gente consegue arrumar desculpa, né? Porque eu não tenho condição ideal para poder fazer, eu não tenho tempo. A gente sempre vai falar isso. Só que as pessoas que mais dão resultado são as pessoas que não têm tempo. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são ocupadas, porque as pessoas ocupadas, elas me dão um retorno muito maior. Tem pessoas que às vezes tá cheio de serviço para entregar, cheio de trabalho, e aí você pede alguma coisa e se ela aceita fazer o trabalho, o serviço, ela entrega para você no prazo. Tem gente que não tem ocupação, então não tem serviço, às vezes quando aparece o serviço ela consegue perder o prazo muitas vezes de entregar, ela enrola, ela tem um problema, tem isso aqui, porque as pessoas que estão ociosas, elas estão jogando energia na direção errada. Então elas não vão conseguir ser produtivas. Mas quem já está buscando, quem já está trazendo esse processo de mudança de mentalidade, consegue ser mais produtivo. E aí eu preciso entender essas lacunas. Eu preciso entender, para eu conseguir fazer essa mudança, eu preciso entender o que eu tenho que mudar. Deu uma travada aí, né? Já voltou. Aí eu preciso entender o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que mudar para poder alcançar esses meus objetivos. Beleza? Olha só. A primeira coisa que a gente vai entender hoje aqui é o inimigo oculto. A primeira coisa que você tem que identificar é o inimigo oculto. Por quê? Estar ocupado não é estar produtivo. E aí traga um alerta para você aí. As pessoas ocupadas, elas vivem correndo, mas não saem do lugar. Quem joga futebol sabe, né? É chato você fazer aquela corridinha parada, né? Às vezes você tem que fazer no treinamento. Por exemplo, uma pessoa que responde e-mails o dia inteiro, ou que fica no WhatsApp, ou que fica nas redes sociais, né, ali fazendo, respondendo, ou sei lá, assistindo meme, alguma coisa, ela não vai conseguir avançar nos projetos que importam. Por quê? Ela está jogando o tempo dela, ela está colocando a energia dela, ela está colocando a vida dela dentro de algo que não faz sentido. Então, é um inimigo oculto, são pequenas coisas que fazem diferença naquilo que a gente faz. Pequenas coisas que vão drenando, muitas vezes, a nossa, o nosso tempo e a gente nem percebe. Porque a gente sempre vai naquele negócio lá do, não tem nada a ver, né? É só um pouquinho. Quantas vezes você foi ali, pegou, nem era para você mexer no celular, nem era para você entrar numa rede social. Aí você foi lá e pegou o celular, viu uma notificação, você entrou lá. E aí você acabou passando meia hora, acabou passando uma hora, 2 horas ali. Alguém? Já aconteceu com alguém isso? Viu? Você Eu não era pedi para para pegar o celular. alguém cronometrar o arroz, 5 minutos na pressão, esqueceu de cronometrar, quando eu fui olhar, o arroz estava queimando. E a pessoa estava no celular. Entendeu? Passa muito rápido. O tempo nas redes sociais, ele voa, né? É igual a gente estava jogando futebol agora há pouco, né, Jarbas? E aí quem está lá dentro do campo, né, parece que passa muito rápido. Quem está lá fora fala assim, caramba, esse jogo nunca acaba. Mas quem está jogando, o tempo voa, porque você está ali envolvido, né? Você está correndo, está indo para lá, e você não percebe que o tempo passou. Mas quem está parado, está vendo o tempo passar. Está vendo que o tempo demora. Por quê? Está faltando alguma coisa. Então eu preciso entender quais são essas lacunas, o que está acontecendo, quais são os ladrões de tempo, né? Onde que está indo o meu tempo para eu conseguir começar a me organizar. E aí eu quero trazer para você, né, o mapa do tempo mal gerido. Eu preciso fazer o quê? Identificar as principais lacunas
que é o quê? Falta de planejamento diário, é o uso exagerado do celular e das redes sociais, que é o que a gente acabou de falar, é dizer sim demais, tá? Tem muitas pessoas que dizem sim para tudo e acaba não priorizando, né? Como fala aqui no outro ponto, é não saber priorizar as tarefas. Aí muitas vezes você fala sim para as pessoas e você esquece do que importa para você, né? Então, não faz sentido você fazer pelos outros e não fazer por você. E não conhecer os seus picos de energia durante o dia. E esse aqui é um ponto importante para a gente falar, tá? Todos nós temos os nossos horários produtivos. Todo mundo tem, tá? Você tem seu horário produtivo. Você precisa identificar qual é o seu horário produtivo. Tem pessoas que trabalham melhor de manhã. Tem pessoas que cedinho não conseguem, mas vai conseguir trabalhar melhor lá pelas 9 horas, lá pelas 10 horas, meio-dia. Tem pessoas que vai ter o pico produtivo na parte da tarde. Amanhã ela praticamente não vai funcionar. E tem pessoas que vai arrastar o dia inteiro e vai conseguir ser produtiva à noite. E aí você vai ter que encontrar algo que você possa fazer no período da noite ou mudar muito os seus hábitos para poder mudar os seus picos de energia. E cada pessoa funciona de uma forma. Não adianta você querer exigir do outro aquilo que é a sua característica. Eu, por exemplo, se você falar assim, ó, vou acordar 5 horas da manhã para poder correr. Para mim é normal, é comum. Geralmente 6 horas eu estou correndo mesmo. Para mim é normal. Eu sou uma pessoa que sou muito produtiva de manhã. Faço a maior parte das coisas de manhã, porque é o meu pico produtivo. Você precisa entender qual é o seu melhor horário. E aí pega as tarefas mais difíceis, a que precisam de mais energia, que são mais complicadas, e coloca nesse horário onde você é mais produtivo. Não adianta você querer colocar, de repente, no horário da noite, se você não é noturno, se você não tem o pico produtivo no período da noite. Você vai ficar desgastado, você vai ficar com sono, você vai acabar deixando as coisas para amanhã. Eu prefiro resolver tudo o mais rápido possível para não acumular, porque eu não sei como vai ser o meu dia. Se eu deixar para a noite, corre o risco de eu não conseguir fazer. Então, tudo que eu tenho que fazer que é importante, eu faço na parte da manhã, porque para mim funciona muito mais fácil. Então, observe qual é o seu horário mais produtivo. Ah, eu não sei identificar. Vai colocando para amanhã, então, principalmente as coisas mais difíceis que você tem que fazer. E já resolve, já mata logo aquilo ali. Porque daí você vai ter menos complicação depois quando você for ter que resolver. Então, para fazer esse mapa, você precisa identificar a falta de planejamento diário. De repente, você não tem um planejamento do seu dia. Verificar aí quanto tempo você está passando nas redes sociais. Tem aí, todos os celulares ele tem, tá? Ele mostra quanto tempo você está ficando em cada aplicativo. Muitas vezes você está dizendo sim demais para as pessoas, para os prazeres, para as vontades, não consegue priorizar suas tarefas e também não conhecer, não saber como você funciona, tá? E se você tivesse que apresentar um relatório agora de como você usa suas 24 horas, as 24 horas do seu dia ali, o que que esse relatório revelaria? Vocês conseguem falar para mim? Você consegue ser sincero e falar para mim, ó, esse relatório ia revelar tal coisa. Conseguem participar aí? Quem Boa tem noite. coragem? No meu caso ia ser fácil. Redes Ia. sociais demais. Já identificou, então, já pegou o mapa ali, já conseguiu identificar. E aí, né? Qual que é o próximo passo? O que eu faço? Como que eu ajo com isso? Porque a gente está acostumado. Eu Toda acho que vez que... as redes sociais e o celular são os maiores ladrões de tempo e energia de todos nós, porque vira ou mexe, cada um para, a gente dá para dizer, eu mesmo trabalho, a gente trabalha muito na frente do computador ou com o celular, tocou, o que mais a gente pode fazer é tirar as notificações, mas mesmo assim a necessidade de olhar vai lá e dar uma olhadinha, né? Então, assim, para dizer, o meu dia hoje, se botasse uma câmera para assistir, hoje mesmo o dia foi assim, meio produtivo, mas na parte da tarde eu dei uma baixada de energia, e agora à noite comecei a melhorar minha energia, mas assim, fiquei nas redes sociais, assim, fazendo nada, só passando o tempo, mais ou menos quase uns 40 minutos, quer dizer, 40 minutos é muita coisa, né? É muita coisa, mas o que que adianta acordar cedo? E porque tem gente que acorda cedo e vai para o celular. Então, assim, você pegou, acordou cedo, não teve uma qualidade de sono, só para dizer que você acorda cedo.
E aí, quando você tem uma produção para dizer, hoje eu acordei, fui para academia, da academia fui arrumar a casa, fiz almoço. Quando eu terminei, fui tomar banho, arrumei o escritório, vim para cá para o escritório do Nil, tô aqui. Aí fiquei aqui. Só que na hora que eu sentei aqui, deu uma baixa, porque tinha feito muita coisa, dei aquela descansada do almoço e fiquei no celular. E aquele tempinho que você fica no celular ali também, não é só isso, né? À noite também, né? Quando você vai deitar, tudo isso. Então, acho que hoje o celular é um vilão de todos nós, né? Assim, quando a gente pega ele. Exatamente. É, E assim, é igual o Nil, que passou segunda-feira passada, que tava todo mundo sem luz e sem rede social em Madrid. Foi é, uma loucura, tinha gente que não sabia o que ia fazer, né? imagina. E não sabia o que ia acontecer, porque eles estavam falando que 3 dias ia ficar sem luz. Imagina, e ninguém sabia onde que tava. Quem saiu de casa cedo, mas não sabia onde que se encontra, porque todo mundo Mas ficou teve sem luz muitas coisas e legais, sem. né, que fizeram onde ficou sem luz. Eu vi alguns reportagens, o pessoal foi pra rua, dançou, fez joguinho, fez não sei o quê, Sim, brincou de bola. Então, assim, tem você uns vê como vizinhos rouba, né? aqui, Até a questão da convivência, né? tem uns pessoal que sai de casa aqui pra fazer churrasco na calçada. Isso é raro de ver aqui. As coisas difíceis de ver. Então, a gente está tão dependente, muitas vezes, da tela, e aí tem uma explicação para isso, né? Quando a gente está aqui na tela, o nosso cérebro ele está disparando dopamina e serotonina, que são os hormônios ali responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, quando você acorda logo pela manhã e você pega o seu celular, você já está dopaminando. Então, você vai sentir essa necessidade muito maior. A Aline falou uma coisa interessante, que é, não adianta nada você acordar cedo e não ter um planejamento para o seu dia. Só para dizer que você acorda cedo também. Não quer dizer que você vai ser produtivo. Por isso que eu falo que é importante a questão do planejamento, você saber planejar o seu dia para que você possa ser produtivo. Também não estou dizendo que você não pode estar nas redes sociais. Não estou dizendo que você não possa assistir um vídeo, você não possa estar ali nas redes sociais. Claro que sim. Ela tá disponível para a gente e é gostoso, é prazeroso. Às vezes você não quer fazer nada, você quer deitar ali e ficar assistindo alguns vídeos no celular, dando risada, vendo alguma coisa, alguma postagem. É legítimo, mas tem que saber se, né, faz sentido ou não naquele momento. Pode falar, Douglas. Tá. Não estou te ouvindo. Ó, vocês estão ouvindo ele? Não, acho que está sem microfone. Não, ainda não. Agora vocês vão me ouvir. Agora sim. Agora saiu, certo? Uhum. Acho que eu só não tô ouvindo vocês agora. Eita, Eu tô pelo com o meu computador aqui. mas pode Só falar. retornar aqui. Agora sim, eu acho que eu vou estar ouvindo vocês também. Beleza. Com relação ao que vocês falaram, eu tava olhando aqui até os dados aqui que você fez me assustar um pouco aqui agora, os dados da produtividade, né? O bom é que o meu celular ele tem até um negocinho aqui que é preto e branco, para não estar ativando a minha dopamina também. Eu coloquei, né? Mas só ontem, por exemplo, mas foi, a gente tava acho que em Barcelona, né? Foi ontem que a gente tava em Barcelona? Nem lembro mais. Mas colocando aqui, foi antes de ontem, né? Mas ontem Tava. ontem eu trabalhei bastante com relação das redes sociais, né? Que aqui no meu Instagram, por exemplo, deu 5 horas e meia, que são as duas coisas que eu mais utilizo, mas é ferramenta mesmo. Vou lá, vejo o vídeo, também tem esse momento de ver vídeo, de rir, de chorar. Não sei se vocês acontece com vocês também, né? De falar, pô, tô chorão pra caramba, vou ver um vídeo motivacional aqui pra poder me cobrir um pouco com isso. Mas tudo que tá relacionado aqui são todas as ferramentas que eu utilizo, né? Essa era a minha dúvida também. Isso não tá errado também, não, né? De ver o memezinho lá. Não, não. Olha um No pouco da minha entanto que emoção, quero chorar, deixa eu dar uma choradinha lá também, né? não, tudo isso é legítimo. No entanto que a gente conseguiu até assistir um filme ontem, né? É verdade, você falou aí. Se você soubesse o tanto que faz tempo que eu não vejo um filme. É, eu Eu não também. gosto muito, não, porque tem muita coisa na Netflix e tal que eu não gosto muito, se não for relacionado ao que eu tô buscando no momento, né? Porque acaba tirando aquele teu tempo mesmo. A não ser que seja uma coisa positiva. Mas ontem eu vi que você viu lá, eu dei uma quebrada de gelo monstruosa, porque não tinha nada a ver com o que eu tô buscando agora, mas me fez bem pra caramba. Então, e a gente tem que entender essas coisas, que também nem tudo é trabalho e também nem tudo é diversão. E quem trabalha com as redes sociais tem que tomar cuidado, porque se você não estiver produzindo nas redes sociais, você se torna consumidor. Então, durante o tempo, claro, quem trabalha nas redes sociais, eu, a Aline, Heitor,
várias pessoas que trabalham ali, se você pegar ali e olhar no aplicativo, você vai ver que passou várias horas ali nas redes sociais. Por quê? A gente trabalha com isso, a gente responde, a gente tem que estar ali, a gente está criando conteúdo e tudo mais. Vai ser normal. Só que aí você tem que fazer uma avaliação. Eu estou produzindo durante todo esse tempo. Ah, passei 6 horas no Instagram. Ok, passei 6 horas no Instagram produzindo, trabalhando, ou essas 6 horas não foram produzindo? Quanto tempo eu consumi? Ah, foi 5 horas consumindo e 1 hora trabalhando. Peraí. Se eu inverter isso daí e trabalhar 5 horas, o resultado não vai ser melhor, não vai ser não vai ser diferente? Aí eu tenho que ver, né, quais são as minhas prioridades, né, o que que eu preciso fazer. Por isso que eu coloquei essa reflexão aqui, né? Se você tivesse que apresentar um relatório aí de como você usa suas 24 horas do seu dia, o que que esse relatório, de repente, ia revelar? O que será que ele ia mostrar? Não precisa nem falar mais sobre isso, porque, né, senão a gente acaba se comprometendo muito. O terceiro aqui existem 3 níveis de produtividade, tá? 3 níveis de produtividade. Deixa eu ver aqui, a Marta falou, eu tenho alguns clientes que produzem conteúdo, mas já diminui muito meu tempo no app mesmo assim, olha assim. Então, a Marta conseguiu ter essa noção que por mais que ela atenda os clientes, ela trabalha com redes sociais, gerencia redes sociais de alguns clientes, mesmo assim, né, ela já teve essa noção da quantidade de tempo que ela passa dentro das redes sociais. A Flaviane falou aqui, ó, conseguir organizar a agenda de atendimentos da semana, isso para mim é um grande passo. Agora eu vou trabalhar para planejar o meu dia. E aí, quando você consegue aprender isso e quando você consegue começar a colocar em prática, você vai vendo que vai rendendo muito mais o trabalho. Você tem tempo para sua família, você tem tempo para o seu lazer, você tem tempo para consertar ali as coisas de casa, para arrumar a casa, que de repente faz tempo que você está prometendo e não faz, né? Então, você começa a ver que sobra tempo para você falar com um amigo, para você até mesmo ficar nas redes sociais ali, se você gostaria. Mas acaba aparecendo o tempo, que parece que não tinha. Esses níveis aqui são bem interessantes. Anota aí para você não esquecer. Eu vou mandar depois um PDF para vocês também, mas quando você anota, fica mais fácil de você identificar. 3 níveis de prioridade. Primeiro nível, sobrevivência. Aquela pessoa que fica apagando incêndio e vive no modo reativo, tá? O segundo nível, funcionalidade. Aquela pessoa que cumpre tarefa e mantém a máquina girando. E o terceiro nível é o nível da alta performance. Foco estratégico e constrói algo de valor. Agora, avalie aí qual é o nível que você está e qual nível você gostaria de estar. Vai fazer uma diferença muito grande para você, beleza? Olha os exemplos aqui de lacuna, né? Início do dia sem direção clara, é uma lacuna. Pô, interessante você fazer um planejamento no dia anterior, tá? No dia anterior. O que que eu vou fazer amanhã? Qual vai ser a minha agenda de amanhã? Qual vai ser a primeira coisa? Eu sei que a maioria de vocês faz de forma automática, faz na cabeça. Mas quando você cria o hábito, de repente, fazer uma agenda no computador, de escrever na agenda manual mesmo, que não é vergonha nenhuma. Quando você começa a organizar melhor, você já começa a planejar o seu dia, fica muito mais fácil. Desde a hora que você levanta, você sabe quanto tempo você pode enrolar ali no café, quanto tempo você, sei lá, vai fazer de atividade física, e as coisas vão fluir. A Patrícia falou aqui, ó, quando eu mudei o meu horário de academia pela manhã, eu comecei a render mais na sala de aula com os alunos, ou seja, ela começou a ter mais energia para poder dar aula. Né? E à noite, com certeza, Patrícia, você demorava até mais para poder dormir, né? Porque é normal que a adrenalina fique alta, fique alto. E a gente demora mais mesmo. A gente acha que vai dormir melhor porque vai estar cansado, mas é o contrário. Acaba atrapalhando a gente. Aí, ó, viu? Então, estava certo. Então, primeira coisa, iniciar o dia sem direção clara pode atrapalhar o seu rendimento. Priorizar urgências dos outros em vez dos próprios objetivos, tá? É aqui uma coisa que pega muito as pessoas. Elas priorizam tudo que é dos outros e os seus próprios objetivos vão ficando de lado.
dá atenção para tudo que é dos outros, mas para aquilo que é delas vai ficando sempre para depois, tá? Quem trabalha prestando serviço para as outras pessoas, quem trabalha aí, toma cuidado, porque não adianta nada você fazer para os outros, você prestar serviço para os outros e esquecer da tua base, de repente esquecer da tua casa, de repente esquecer da tua organização, do teu tempo, da tua família, esquecer das coisas que realmente importam e que são a tua base. Porque depois a tua base desmorona, você não consegue fazer nada pelos outros. Então, antes de você ajudar alguém, você precisa se ajudar primeiro, tá? Então, para de priorizar a urgência dos outros e foca nos teus objetivos. Voltou. Deixar notificações decidirem quando você começa ou para, né? Quando você para ou começa. Rotina sem intenção, né? Operando no piloto automático e vai cantando ainda aquela música do Zeca Pagodinho, né? Vou deixar a vida me levar, a vida leva. Ou do Skank mesmo, né? Vou deixar a vida me levar. E aí tem gente que tá indo para uns lugares aí que não gostaria e aí não sabe por quê e depois não tem mais volta, né? Enquanto você ficar nessa situação de deixar a vida te levar, você vai ver onde você vai parar. Acúmulo de tarefas mal definidas, né? Muitas vezes a gente não define bem as tarefas, a gente acaba acumulando um monte de coisa, e aí fica sobrecarregado, aí não tem tempo para nada, aí você fala assim, ô, e aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Aí o cara fala assim, tô na correria. E aí sempre vai estar na correria. Por quê? Tá tudo desorganizado, tarefa mal definida. E aí gera correria mesmo, tem que estar correndo o tempo todo. E não vai estar produtivo, vai estar atarefado, vai ter cheio de coisa para fazer, e não vai ser produtivo. Porque às vezes, quando você está muito ocupado, você não consegue fazer as coisas bem feitas. E aí, você precisa trabalhar a questão da priorização, né? Usar esse método que é chamado de Eisenhower, nem sei falar direito daí. 80-20, né? É você aplicar mais do que você aprende. É mais prática e menos teoria. Então, estudou 20%, coloca 80% de prática. Depois você volta e estuda mais um pouco e coloca mais força, mais energia em cima daquilo que você está fazendo. Faz mais, faz mais do que você pode, né, produzir. A Maria Antônia falou aqui, ó, não falo mais isso, sempre cumprindo agendas. Então, até quando você fala a questão da correria, que você está na correria, parece que você atrai um monte de coisa e parece que a tua vida está bagunçada o tempo todo. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado. E aí existem impactos reais na má gestão do nosso tempo. Primeiro, vai aparecer o quê? A procrastinação disfarçada de ocupação. Esse aqui é um problema sério, porque às vezes a gente não percebe. A gente acha que a gente está ocupado e, na verdade, a gente está procrastinando. Todos aí sabem o que significa procrastinação? Tem alguém que não sabe o que significa? Ou fala e ou ergue a mão aí para eu saber? Porque daí eu explico o que é a procrastinação, senão eu já vou direto. Tem alguém que não sabe o que é a procrastinação? Procrastinação é o ato de deixar para depois aquilo que tem que ser feito agora. Sabe aquele, eu ia fazer hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, você fala assim, mais tarde eu faço. Aí mais tarde você fala assim, putz, agora vai ter que ficar para amanhã. E aí quando você vê, foi uma semana, foi duas, foi um mês. Procrastinação é isso. E a procrastinação tem resposta fisiológica. E uma das principais causas da procrastinação é o excesso de açúcar. Porque o nosso corpo ele não dá conta de digerir todo o açúcar que às vezes a gente come durante o dia. Então, o metabolismo ele fica mais lento. E aí você não tem disposição, você não tem ânimo, você não tem energia, muitas vezes, para poder fazer algumas coisas. Esse acaba deixando para depois. E o que a gente tem que tomar cuidado é justamente essa questão da ocupação. Às vezes, eu estou ocupado demais que eu acabo procrastinando. Porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não faço aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz sentido para mim. O outro impacto é o baixo rendimento com sensação de cansaço constante. A pessoa que está o tempo todo ocupada, ela está o tempo todo cansada. Você olha para ela está com olheira, né? Ela dorme tarde, ela acorda cedo, ela não tem um tempo de sono de qualidade, ela não tem tempo para poder fazer atividade física, ela não tem tempo para se divertir, ela não tem tempo para estar com as pessoas que ela gosta, por quê? Ela não consegue ter rendimento.
Ela tem sensação de cansaço constante, constante, porque ela está sempre preocupada, ela está sempre na correria, né, como a gente falou. Outra questão é a sensação de estagnação. Mesmo com muito esforço, parece que a vida não vai para frente, parece que as coisas não andam, parece que as coisas não dão certo, parece que trava. E eu fico ali, não consigo sair do lugar. Aí eu falo assim, nossa, mas eu tô fazendo e a coisa não está acontecendo. Justamente, tá? Essa má gestão do tempo, ela está causando um impacto na sua vida, que é essa estagnação. Porque não está bem administrado, você tá ocupado em vez de ser produtivo. E aí dá o cansaço, fica estagnado. Outra coisa é a vida desequilibrada, né? Excesso de trabalho e falta de qualidade de vida. Reflete. Toda vez que você está com o seu dia desorganizado, bagunçado, automaticamente você vai perder qualidade de vida. E aí, culpa por não entregar, por esquecer, por atrasar compromissos importantes. A pessoa começa a se culpar. Ela começa a se culpar por tudo. Porque ela sabe que ela não está fazendo, ela sabe que ela não está entregando, porque ela não está gerenciando bem o seu tempo. O Johnny falou, isso me tem acontecido com muita frequência. Então, já é hora de ligar o sinal de alerta. Pô, está acontecendo com frequência? Vou ter que ver o que está acontecendo, né? E o que eu posso fazer para poder trabalhar esse processo. Então, a má gestão de tempo, ela causa impactos reais na nossa vida, inclusive mentais, emocionais, né? E a gente sabe que a maior parte das doenças hoje, elas são psicossomáticas, elas são de origem emocional. E aí o desgaste emocional vai fazendo com que o nosso corpo reflita algumas doenças. Até a questão da baixa imunidade. Você acaba ficando doente muito fácil. E para quem já está com todo bagunçado, todo arrebentado, ficar um dia sem trabalhar, então, ficar um dia doente, para os homens é mais difícil, né? As mulheres não sabem o que é ficar com febre, né? Os homens, eles passam por esse processo, né? E a febre drena todo o corpo, porque o homem não consegue nem levantar. Pra você ver o tanto que a febre do homem é bem mais forte que a febre da mulher. Né? E imagina, você já não está sendo produtivo, aí você passa por um processo que nem esse, né? De ficar ali 1, 2 dias, né? De febre, que é muito difícil aí para o homem. Pronto, acabou. Acabou. Você já acumulou muito mais coisa até do que você estava acumulando. Então, o que aconteceu? Essa sensação de cansaço, essa sensação de acúmulo de coisa para poder fazer, vai fazer com que você fique mais preocupado. A preocupação, ela baixa a sua imunidade e você fica mais suscetível a doenças. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Começa pela desorganização, pela má gestão do seu tempo. E aí vai acarretando o quê? Em problemas de saúde. Não só emocional, né? Mas problemas físicos também. A gente vai ver um pouquinho o mapa das 3 camadas aqui da produtividade que eu falei para você. Primeiro, que é a superficial, né? A ocupação. Faz tudo que aparece, vai identificando e ver se você tem algum sintoma desse daí. Vive apagando incêndio, agenda desorganizada, alto desgaste e baixo impacto. Tudo isso, deixa eu voltar aqui. Tudo isso é para aquela pessoa que vive no superficial, aquela pessoa que está ocupada demais, aquela pessoa que está fazendo um monte de coisa, mas não está tendo resultado. Imagina a TPM, né? Exatamente. O outro nível já é o funcional, né? Que é aquela rotina operacional. Cumpre as tarefas com consistência, tem uma lista de afazeres, mas não filtra a prioridade e executa bem, mas não tem uma direção estratégica. Já o outro nível, né, que é o estratégico ou de alta performance, esse nível aqui, ele sabe o que precisa ser feito e o que deve ser eliminado, trabalha com blocos de tempo e de metas, conecta produtividade com propósito e tem uma agenda equilibrada entre a performance e o descanso. E aí tem uma coisa interessante, tá? Não adianta nada você não ter tempo de descanso. E aí vamos além, né? Vamos buscar lá na origem. A Bíblia fala que é importante ter um descanso. E Deus cobrava bastante do povo que tivesse um dia de descanso. Ou seja, não tem como você tocar no automático
30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia. O nosso corpo, ele precisa de descanso. Mas eu só consigo descansar a partir do momento que eu consigo organizar a minha vida, ser produtivo nas coisas que eu estou fazendo. Essa questão mesmo de correria, eu sempre falava, tô na correria, tô na correria. E parecia que a minha vida estava bagunçada, parecia que depois que eu mudei só essa frase, só parei de falar isso, falei, não, minha vida não é uma correria e eu sei administrar. As coisas parecem que mudaram. Hoje eu consigo trabalhar com agendamento. Eu atendo várias pessoas durante o dia, eu sei os meus horários, sei as coisas que eu posso fazer. Tenho tempo de qualidade. Por exemplo, a gente fez aqui, né, o método GPS em Madrid, na quinta e na sexta-feira. Surgiu a oportunidade de conhecer Barcelona no sábado. A gente já, né, eu já falei, pô, já estou aqui, então vou desfrutar durante o processo. Aí domingo a gente já voltou, e aí, olha só, né? Foi cansativo, porque a gente voltou dormindo dentro do ônibus, mas no outro dia já tinha um compromisso, estava lá para entregar o meu melhor dentro do compromisso. Fui descansar, na verdade, na noite anterior, né? Na noite depois de que tudo acabou. Daí baixa aquela adrenalina e você consegue descansar. Aí dormi, pronto, hoje estava novo, já trabalhando já o dia inteiro, fazendo, preparando aula, né? Fazendo reuniões. Por quê? Porque às vezes você tem que descansar e às vezes você tem que aproveitar de alguma... Por mais que você não descanse ali, mas você está desfrutando durante o processo, você está aproveitando. Então, a vida não é só trabalho, não é só trabalho, tá? Você tem que ter os teus momentos, mas para ter os teus momentos, você precisa organizar algumas questões na sua vida. E aí você precisa entender qual é o processo que você está passando e qual o nível desses níveis aí que você está. Que de repente você está no nível, né, muito baixo aí, vai demorar muito tempo para você chegar lá e vai ter que começar agora. Estou no foco, né? Falou Douglas. Você não gerencia o tempo, tá? Você gerencia você mesmo dentro do tempo. Então, não é que você gerencia o tempo. Não, você só consegue gerenciar você dentro do tempo. Outra coisa, eu volto. Todo sim que você dá a algo sem importância é um não automático que você... Um não automático ao que realmente importa, tá? Então, todo sim, quando você diz sim para alguma coisa que não importa, você está dizendo um não automático para aquilo que realmente importa. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer tarefa vira distração. Qualquer coisa que você faz se torna uma distração. E o tempo, ele não some, tá? Ele é roubado. E o ladrão está nos hábitos que você inseriu. Está nos hábitos que você criou, tá? Preste bem atenção nos hábitos, tá? Preste bem atenção naquilo que você está fazendo. Vamos fazer aqui um diagnóstico prático, né? Vamos fazer um diagnóstico prático aqui. O que eu quero que você faça? Eu quero deixar aqui uma tarefa para você. Você fazer uma varredura realista nos, nos últimos 3 dias, tá? Pega os últimos 3 dias. Se bem que tem final de semana aí, tá? Mas faz aí dos dias produtivos, os dias que você estava nativo aí. Quanto tempo foi usado nas redes sociais? Pode começar a fazer a partir de hoje, na verdade. Não precisa nem ser dos dias anteriores, mas de hoje em diante. Pega 3 dias aí, ou de hoje para frente. Quanto tempo você tem usado as redes sociais? E aí volto naquela questão. Está sendo produtor ou se você está sendo consumidor? Faz essa análise também. Quantas tarefas importantes foram deixadas para depois? Quais decisões poderiam ter sido delegadas ou simplesmente descartadas? Porque nem tudo faz sentido. Tem coisas que você quer fazer que não faz sentido você fazer. Às vezes tem outras pessoas que podem fazer e aí você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Está ocupando seu tempo com coisas desnecessárias. Então, quais decisões poderiam ser delegadas ou simplesmente descartadas, deletadas? Analisei. Houve clareza nas prioridades do, do dia ou tudo foi resolvido no improviso? Aí é uma grande característica de quem tá ocupado demais, né? Resolve tudo no improviso. Deixa tudo para depois e acaba resolvendo tudo no improviso. Sem qualidade, sem propósito, sem nada. Então eu preciso analisar como que está a minha vida e como que eu estou utilizando o meu tempo, quais são as minhas prioridades, ok? Perguntas, dúvidas, é o momento de vocês falarem. Dani, conseguiu entender tudo certinho? Conseguiu pegar o conteúdo aí?
Perfeito. Você tá fera já, hein? Já vamos te levar pro Brasil. Está hecho un brasileño ya este hombre. Não Daniel, hablas. Totalmente. Daniel é o espanhol mais brasileiro que eu conheço. Não habla espanhol. Habla só um pouquinho de espanhol. Gente, fala Un aí. poquitín. Qual que é a maior dificuldade de vocês? Façam perguntas, aproveitem o momento. Hablar espanhol, minha maior dificuldade. Vai estudar. Vou te mandar um aplicativo aí. Ô, Douglas, você não entendeu o que eu falei hoje, não, no áudio? Como assim? Ah, a dificuldade do Douglas. Gente, eu acho que a maior dificuldade, para mim, a maior dificuldade realmente no que a gente falou hoje é a questão da agenda. Eu já fiz essa agenda de uma vez, mas um tempinho, né? Tipo assim, aqueles meses que você fala assim, eu vou consertar tudo aqui. Gente, é muito produtivo, né? Eu coloquei, foi no finalzinho do ano, eu colocava tudo que eu tinha que fazer e eu ia botando um X, né? Um OK no que eu fiz. E as tarefas, as principais, eu fazia tudo, as restantes eu via. Quando você vai ver, você fez tudo, ainda sobrou tempo para você. E aí eu falei assim, a dificuldade é dar continuidade no processo de readaptação disso. Porque, assim, às vezes a gente sai do contexto, né? E tudo bem sair, o negócio é voltar. O problema é igual, por exemplo, uma pessoa que está num tratamento de drogas. Ela cai, ela é alcoólatra, ela caiu, que o pessoal fala, ela voltou a beber, mas ela foi lá e retornou para o processo. Ela não precisa desistir. Eu acho que dentro da gestão de tempo é exatamente isso. É a gente colocar para dizer, hoje eu sento aqui e vou colocar. Eu acho que todo mundo podia fazer esse teste hoje. Colocar, já que foi o que o Nil ensinou hoje, a gente colocar tudo que a gente vai fazer amanhã. E aí, quem quiser compartilhar lá no grupo, ficaria legal a gente compartilhar lá no grupo. E aí a gente colocar para dizer, não precisa você colocar a sua agenda, só botar, gente, eu fiz, né? Porque de repente a pessoa não quer colocar a agenda lá. Mas imagine, o que você vai fazer amanhã? Para dizer amanhã 7h30, eu tenho Pilates, eu tenho que estar na academia. Aí eu tenho que estar lá. Quando eu voltar, então aí você vai ticando tudinho, assim, que nem diz o povo no Nordeste. É o Quando você checklist, chega, né? quando você chega de tarde, você fala assim, uai, já fiz tudo que eu precisava fazer. Entendeu? Então é muito bom, a organização é muito boa. E É olha que igual limpar a interessante. caixa de e-mail, essas coisas, tudo é necessário, gente. Gestão de tempo, ele inclui limpar a caixa de e-mail, limpar a caixa de mensagem do celular, tirar coisas que não tem necessidade. Seu guarda-roupa tem que estar arrumado. Tudo isso é gestão de tempo. Quando eu abro minha porta do guarda-roupa e ele está todo bagunçado, eu demoro de 5 a 10 minutos para escolher uma roupa. Quando ele está todo arrumado, às vezes eu tiro a roupa que eu quero usar e coloco lá. Já está tudo tranquilo. Isso é para homem, para mulher, para dizer, a maioria das pessoas que trabalham com palestra, a gente sabe disso, os homens, principalmente, eles escolhem tons de roupas que são tops, preta, marrom, cinza, branco e azul. As mulheres escolhem também roupas pretas, porque são mais rápidas de vestir. Então, quanto menos energia eu gastar com coisas diárias, né, de decisões diárias, mais eu sou produtiva e mais eu tenho uma gestão de tempo boa. Só que é legal falar, entendeu? É legal falar, agora fazer é uma grande dificuldade, mas é possível. E quando a gente consegue. E aí, como você falou, para começar, é realmente fazer esse checklist. Gente, ó, 10 minutos, 15 minutos que você investe no final do seu dia para planejar o outro dia. É pouca coisa. Quando você consegue fazer isso, cria ali sua lista, faz um checklist, né? E outro dia, eu vou acordar a tal hora e aí eu vou fazer tal coisa, vou deixar o celular para depois. Cria. Hoje, igual eu falei, hoje para mim é automático. No início, você vai fazer isso. Depois que você conseguir desenvolver de forma automática, você já não precisa usar mais isso. Você já vai conseguir planejar, às vezes até mentalmente. Mas eu tenho dificuldade. Escreve, pega o celular. Eu tenho um Não, a aplicativo. melhor coisa é escrever, gente. Eu vou ver se eu acho aqui. É a eu vou melhor mandar pra coisa, mas às vezes, né? Às vezes você não você. vai conseguir ainda, mas pelo menos é melhor você começar pelo celular. Mas se você pegar e escrever, tem muito mais valor. Mas para quem tem dificuldade, por exemplo, de marcar horário, de agendar coisas, compromisso, me chama depois no direct. Eu tenho uma inteligência artificial que eu uso, passei até para o Johnny, para algumas pessoas já aí, que marca horário, ela agenda, ela tem acesso ao seu calendário, ela te manda uma mensagem no WhatsApp avisando ali o horário que você pedir, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora antes, 3 vezes no dia. Facilita. Facilita. A Gente, tecnologia está aí para
para O poder ajudar a checklist gente. não precisa você montar uma lista com os horários, não, gente. Você monta as tarefas que As você vai tarefas. fazer. Uhum. Você vai primeiro, né? Todo mundo acorda primeiro antes de fazer qualquer coisa. Então você acorda, vai escovar o dente, vai tomar café. Aí você vai fazendo. O que você for fazendo, você vai dando. Não é botar o horário, 5 horas eu vou fazer isso, 6 horas. Não, isso aí é outra coisa. Isso é a agenda né, de horários que vocês têm. Que o Nil tá falando até que ele tem um aplicativo que é muito bom. Eu não perco mais, eu não atraso para nenhuma reunião mais porque eu uso ele. Então, assim, colocar, eu estou procurando aqui ver se eu acho, mas colocar assim, ó, o que, que você vai fazer? E começa no básico, sabe? E assim, eu acho legal, já que a gente está em um grupo de mentoria, eu também dou mentoria, às vezes quando eu falo para as meninas, eu falo assim, gente, se cobrem. Eu acho muito importante a gente se cobrar um do outro, sabe? Falar assim, e aí, Douglas, tu fez mesmo ou tu vai ficar aí patinando até que, ó, entendeu? E aí, Elizabeth, você fez? Maria, e aí, como é que tá, Aline? Você tá fazendo? Porque, assim, o mentor, ele tá aqui para orientar. Nós somos um grupo de pessoas que estamos querendo crescer. Então, eu acho que quando a gente começa um a cobrar o outro, a gente cria uma corrente maior de resultados positivos e a gente também acaba dando mais resultado até para dentro da mentoria, entendeu? Porque não adianta a gente vir para cá só ficar ouvindo um ou outro e as tarefas não são cumpridas, a gente não faz nada e Tem o que colocar em prática. verdadeiro ocupado sem. Né, você não está sendo inteligente. Nós não estamos sendo inteligentes se a gente não colocar em prática. A gente está jogando 1h10, 1h20 ou 2 horas fora, enchendo linguiça, É por isso que eu literalmente. sempre trago tarefas aqui e trago Fiquei desafio. aqui, eu fiquei aqui analisando o que o Nil falou, né? Nil, Pode falar. sobre. Eu fiquei analisando o que você falou sobre a gente estar na correria, né? Na correria, ou às vezes eu era muito de chamar as pessoas ou me achar guerreira, batalhadora, e faz tanto sentido, né? A gente parar de ser isso, né? Ter esse equilíbrio que você falou aí, me chamou a atenção isso. Não ser guerreira, quer dizer, tô sempre na guerra e sem resultado. Sou batalhadora, tô sempre batalhando e sem o resultado e o equilíbrio, né? Fez sentido para mim, me chamou a atenção. É isso. Porque aquilo que a gente fala, né, as palavras, ela acaba tendo poder, né? Eu falei da questão da correria, porque virou uma palavra comum, né? A gente falar que a gente está na correria e tal, na impressão de que estamos sendo produtivos, né? E de fato, às vezes não estamos, né? Às vezes nem estava tão corrido assim. Era só uma Eu resposta. vejo muito isso. Vou atender estéreo. Ai, desculpa aí, eu tô numa correria, e eu sinto muito pela correria. Aí agora eu estava analisando tudo a falta de alinhamento, né? Planejamento e gestão de tempo, Faz sentido. né? É igual falar que tá correndo atrás de dinheiro, né, gente? Quem corre. É, Aí eu passei a vida toda correndo atrás de dinheiro, ele na frente. Alcançar que é bom, nada. é. Então, Ó, a Flaviane falou aqui, ó, rapaz, essa aula é exatamente o que eu precisava no momento. Que bom que deu certo. O Douglas quer falar aí. Eu Verdade. só quero explicar aqui pro Dani, que na cultura espanhola Ah, seria ¿cómo estás? Uf, ahí vamos, tío. Uf, madre mía, ahí vamos, tío. Eso es lo que sería estar en la correría, ¿vale? Para que lo sepas. Ok, de acuerdo. El contexto se entiende, pero gracias por aclarármelo. É que eu tô explicando pra ele aqui, né? Porque aqui eles falam muito, eles dão uma bufada que eu acho muito engraçado. Eles falam assim, ó. Uf, tudo enquanto, quando você vai perguntar, "E, como é que tá, cara? Uf, daquele jeito, sabe? Nossa senhora, uf. Aí dá uma bufadinha, hostia, madre mía, estamos aí vamos, aí vamos. então, e aí já é uma coisa, né? No caso para o Dani, que já tem essa cultura, ou para quem já está aqui na Espanha há muito tempo, que às vezes cria essa parte da cultura, de mudar essas palavras, né? Porque quando a gente fala, né? A gente declara isso. E a gente acaba atraindo isso para a vida da gente. Então, são pequenas coisas que vão fazendo a diferença. Planejamento, né? Planejar no dia anterior, ver o checklist ali, colocando as coisas mais importantes. Pega as tarefas mais difíceis e faz primeiro. A gente vai ter várias coisas para falar aqui dentro desse módulo, né? Hoje é só a nossa primeira aula, então tem várias coisas para a gente poder aprender, mas faz uma grande diferença. Eu vou disponibilizar para vocês depois um planner, né? Não vai ser nessa aula, vai ser em outra aula, para que vocês possam organizar melhor a questão da rotina e o tempo de vocês
e automaticamente se tornarem mais produtivos. Então, quanto antes vocês eliminarem as atividades, a Aline até falou uma coisa interessante, faz logo, resolve logo tudo que você tiver ali, tem esse checklist, você já vai conseguir fazer tudo que você precisa e depois vai sobrar tempo. E aí eu digo uma coisa para você, o tempo é teu. Depois que você fez tudo o que você tem que fazer, você tem tempo para fazer o que você quiser. Aí você aproveita do jeito que você quiser. Se você quiser jogar fora o seu tempo, se você quiser jogar videogame, se você quiser correr, se você quiser... O que você quiser fazer, porque você já fez aquilo que era importante durante o dia. Você não deixou para amanhã, você não deixou para depois, a não ser aquilo que não tinha como você fazer. Então o tempo é teu, você faz o que você quer com ele. Você usa ele. Quero dormir, durma, né? Eu, Nil, né, sempre tive essa de que se eu dormir muito, eu estou perdendo o dia, né? É uma coisa minha. Então, eu durmo bem, durmo com qualidade e gosto de aproveitar muito bem o meu tempo. Maria Antônia? é, e quando a gente se cobra demais, às vezes alguém sempre chega e fala para mim, nossa, você está se cobrando demais na questão dos horários, das tarefas, e eu acho que eu preciso sempre estar dando o melhor, sempre estar dando mais de mim. Eu consegui mais 2 problemas para minha vida, sabe? Depois daquela aula, daquele dia que você falou que a gente tinha que arrumar mais uns problemas. Então, todos os dias, às 7 da noite, estou indo no hospital visitar pessoas enfermas. E tem mais um outro problema que eu arrumei para minha vida também. Então, tem que ver o porquê que você se cobra tanto, né? Qual o motivo que está te levando a isso? Porque você quer Maria provar para Antônia, quem? às vezes a gente se cobra, eu tô falando porque eu fui uma pessoa assim, tá? Eu não sabia descansar, não sei ainda um pouco, mas essa questão de cobrança, e principalmente quando a gente se volta para a área social, é uma questão de autoimagem conosco mesmo, com nós mesmos, e medo de não ser aceita, tá? Então, assim, e essa questão de autocobrança, para dizer, não adianta você cobrar demais pelo tempo, por tudo, se dar mais se você não está dando o melhor naquilo que você está fazendo. Então, você pode fazer poucas coisas fazendo com o melhor, entendeu? Que você tem. Agora, quando você se entope de coisas para fazer, é uma fuga para não fazer o que precisa ser feito. É o Então, que quando a gente vai a fazer várias procrastinação, coisas, é o que você estava falando, a o que o Nil procrastinação falou, a gente disfarçada pega de várias ocupação. coisas e aí a gente não foca no que tem que ser feito. Para dizer, todo mundo aqui já fez a roda da vida, Nil? Não, só quem começou, que estava desde o início. A roda da vida, no início, o Nil faz a roda da vida. E na roda da vida você sabe exatamente onde você tem que focar. Para dizer, a minha é financeiro. Então, o que eu vou de acho fazer agora? Arrumar mais coisa social para me fazer. Se eu vou contribuir sem crescer. Então, primeiro eu tenho que crescer para depois contribuir mais. Então, se eu vou para o social, vai me roubar mais tempo e eu não vou conseguir gerar mais recursos. Então, já cortei, porque eu fazia muita coisa. Então, e essa questão de cobrança é exatamente sobre isso. Eu tenho que estar me sentindo produtiva toda hora. Eu tenho que estar me sentindo toda hora ali. E isso é uma coisa interna de autossabotagem, da gente não enxergar o que é necessário ser enxergado. Então, assim, para um pouco e vê o que você realmente está querendo, porque eu estou falando de algo que eu vivi, tá, Antônio? Que eu ainda estou tirando. O Nil sabe, eu fazia tanta coisa social ao ponto de eu ir no método CIS e eu ouvi crescer e contribuir. Você só crescer, só contribuiu. Agora você vai precisar se você não parar. Entendeu? Mas sabe o que era? Questão de aceitação social. Eu queria ser aceita, então eu queria estar fazendo tudo. Queria ser amada, né? Por todos, aquela Exatamente. querida. Nossa, é uma Identifique, pessoa tão então, para maravilhosa. quem você está querendo provar isso Que tudo, você é uma pessoa boa. Para quem que você quer provar, para quem você entendeu? quer provar. Então, Essa é a chave. viu, Aline, eu, na verdade, eu vou mais, assim, eu quero que você me fale se eu estiver errado. Eu quero Uhum. deixar um legado, entendeu? Mas o legado Então, pode ser através dos resultados da sua vida, não só no social. O social é Não, muito bom, Maria Antônia, mas o social na nossa vida, quando ele começa a tirar a gente do que a gente precisa fazer, a gente daqui um dia vai precisar estar sendo assistencializada por outras pessoas, entendeu? e o O legado social não ele é está muito sobre... bom, nós precisamos ter assistência social, nós precisamos fazer isso, Mas entendeu? Principalmente a gente que é cristão. o legado ele não está sobre a quantidade de coisa que você faz. Você pode fazer uma coisa só, bem feita, e ficar o teu legado para o resto da vida. Entendeu?
Então, não é sobre a quantidade, é sobre a produtividade. Entendi. Até os filhos esses dias falaram para mim assim, mãe, a senhora não precisa melhorar mais em nada, a senhora já está perfeita. E eu me cobrando, me cobrando. Interessante. Entendeu? Obrigada, Nil. Obrigada. De nada, dispõe. Vai lá, gente, pergunta, aproveita. Não saiam da aula sem dúvida, com dúvidas. Vamos aí, galera que tá com a câmera Sou desligada amigo do aí. empurrão. Fala aí, Alejandro Baiano. Fala aí, Jarbas. Fala aí, Wella. Perguntem, gente. Aproveita que a gente tem um monte de gente aqui com conhecimento bastante grande aqui. Ou compartilha Eu aí. quero acrescentar aquilo que eu já vinha falando no método GPS, né? Falei só em espanhol, vou falar em português aqui agora, sobre a questão lá da questão da meta, né? Muita gente está focado na meta, mas ela esquece que por trás da meta ela tem que focar no sistema que ela tem que fazer. É que nem, por exemplo, eu tive que sair. Se eu tivesse na minha cama ali agora, é o meu sistema. Na cama ela tá lá para mim dormir e chegar o dia da quarta-feira. Quem participou do método GPS de Madrid vai saber disso aí. Chegar no dia da quarta-feira lá, dá tudo certo. Aí, se você for querer ler um livro, você vai ler na cozinha, tá no sistema totalmente errado. Você não vai dar conta de ler teu livro, vai dar sono. Vai dar sono, não. Você vai querer comer ou você vai querer tomar seu café lá e você não vai conseguir rolar tua página e estar concentrado naquilo. Então, vai muito mais de ter cuidado nessa questão do sistema aí, de saber onde você tá. Se eu tivesse ali agora no meu sofá, que tá ali só me aguardando para me dormir, eu já estaria babando. Mas eu resolvi sentar aqui na mesa, ligar a luz para eu poder estar prestando atenção aqui na aula. Então, vai muito mais sobre essa questão de criar o sistema correto para que você possa estar fazendo a tua atividade aí de acordo com aquilo que está vinculado com a meta que você realmente quer alcançar. E da questão do trabalho social, igual eu falei, né, eu também me cobrava bastante com relação a isso. Ah, eu tenho que preencher um vazio. O futebol do Brazucas aqui é um preenchimento de um vazio que eu tinha lá atrás. Hoje eu já venci isso. Se tornou uma rota de escape, né? Eu falei, poxa, eu estou preenchendo o vazio em algo que eu quero aqui, já não estou mais atuando. Aí eu consegui vencer isso. Hoje ele se tornou uma rota de escape só para me poder dar uma relaxada e trocar porrada com meus amigos, que quase troquei porrada lá hoje e tá tudo certo. Não. Vai, falem aí. Mandem perguntas. Suerla? Nada de perguntas? Vou colocar para responder perguntas aqui, mas vocês não querem fazer? Faz a pergunta aí, Dani. Galera, se não tem mais perguntas, então nós vamos embora, né? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Nós está encerrando. Fechou? Uma oração para vocês, então. Fiquem com Deus e até a próxima aula.